queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez iniciando mais um estudo da Palavra de Deus referente à nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, né? E essa lição de número 6 seria ministrada em nosso templo sede no próximo dia 9, próximo domingo, mas em virtude do afastamento social que estamos vivendo, nós somos obrigados então a nos deter apenas na nossa videoaula. Mas é muito bom, eu espero que vocês apreciem, que vocês aprendam e que cada um possa enriquecer ainda mais o seu conhecimento bíblico e histórico, né, a respeito dessa fase muito importante, muito significativa e que muito temos a ensinar na vida de Neemias, um período bastante peculiar na história do povo de Israel, haja visto eles estarem sob o domínio, né, de reinos estrangeiros, eles haviam sido dominados, e nós vamos dar uma passada nessa lição, e eu queria dividir essa lição em dois aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto material, um aspecto prático, um aspecto para a nossa vida diária. Esse já é conhecido de muitos, de todos nós, que o livro de Neemias ele é muito utilizado até mesmo em palestras motivacionais, né? Em ensinamentos, em treinamentos de líderes, treinamentos de gestores, treinamento de gerentes, diretores, até de grandes indústrias, de grandes complexos, né? Que fazem uso dos ensinamentos deixados há tantos anos, né? Por esse grande homem de Deus, Neemias. Nós vamos iniciar então com a primeira parte, que não está, não é o foco principal da lição, mas eu acho importante passarmos primeiro nessa parte e depois então a gente entra na parte que a lição propõe para nós, ok? Muito bem. Primeiro nós temos que entender que a nossa lição trata de Neemias. Esdras e Neemias já foi citado em outras aulas anteriores, não vamos fazer muita menção aqui, mas formava um livro só, né? Até que na versão latina, na versão da Vulgata, né? Ele foi dividido em duas partes, traduzindo, deixando mais claro a personagem principal do primeiro livro, que era Esdras, e do segundo, que era Neemias, embora fosse um livro só, porque trata de história do povo de Israel. Muito bem, o texto da nossa lição está registrado em Isaías capítulo 60, verso 18, e diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição em seus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nós vamos ver depois no decorrer da lição uma metáfora muito interessante sobre muros e portas, né? Por que muro é salvação e por que portas é metaforicamente colocado como louvor. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Nós temos que estar despertados para isso. Temos que ter vontade própria, temos que ter dedicação e, acima de tudo, devemos ter uma intimidade muito grande com Deus para que os nossos planos sejam cobertos de êxito, ok? Primeiro, a leitura bíblica em classe, escolhida pelo autor da nossa revista, ela se encontra em Neemias, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, e o capítulo 2, do verso 1 até o 9. Você pode ler depois tranquilamente aí, durante a aula, ou mesmo após a aula, né? Você pode conferir, está tudo registrado ali, o tema central da nossa lição, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias. Bom, Neemias foi um modelo para nós, irmãos. Por que ele é usado até mesmo na vida secular como exemplo de líder, exemplo de táticas de liderança, exemplo de ensinamentos preciosos de como lidar com as coisas, né? Nos nossos empreendimentos naturais, nos nossos empreendimentos cotidianos, nos nossos projetos, nas nossas realizações, no nosso trabalho, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Ele foi um modelo, primeiro, de planejamento profissional e espiritual. Ele nunca abandonou os dois lados.
Ele também foi um modelo de realização, aquele homem realizador, aquele homem obstinado por fazer algo e fazer bem feito. Ele também foi um modelo de solução de dificuldades. Solução de dificuldades. Quando as dificuldades mais aumentavam, Neemias sempre estava preparado para isso, e nós vamos ver que a preparação dele envolveu os dois aspectos, tanto o aspecto material, humano, natural, quanto o aspecto espiritual e sobrenatural. Também ele era um modelo de incentivo dos liderados. Ele sabia como incentivar as pessoas a realizar uma obra que muitas vezes as pessoas não estavam muito entrosadas com a obra, né? Mas mesmo assim ele motivava. Ele também foi um modelo de ações diante do inimigo. Todos os empreendimentos sempre aparece o inimigo. Ou quando não é um inimigo declarado, às vezes aparece aqueles que são do contra, né? Que gostam de, não querem aceitar a ideia do líder principal e colocam obstáculos à realização de empreendimento. Ele também foi um modelo de liderança para com os desanimados. Olha só, pessoas que no meio de um projeto se desanimam. Parece não ver o fim do projeto, ou acha que talvez não vai dar certo, não vai funcionar alguma coisa, ou os objetivos do projeto não vão ser alcançados. Ele acha e desanima e acaba emperrando a obra, não deixando a obra prosseguir da maneira como deveria, né? Ele também é um modelo de equilíbrio diante das adversidades. Quando começou a haver um conflito entre o povo, entre os que estavam construindo o muro, ele soube muito bem lidar com aquela situação e colocar paz e fazer com que a obra não parasse em virtude das desavenças ocorridas entre os realizadores da obra. Ele também é um modelo de autoridade sem usufruir privilégios. Ele era uma autoridade máxima ali naquela região na época. Ele foi para Jerusalém, desceu do norte para Jerusalém, como se fosse um governador ali. E ele então tinha todas as prerrogativas de fazer aquela obra da maneira que ele achasse melhor, e além do mais, ele tinha todas as prerrogativas de ter tudo do bom e do melhor para você. É o que mais acontece em nossos dias hoje, né? Mas ele deixou de lado essas prerrogativas. Também é um modelo de administração de pessoas. Sabemos que uma das maiores dificuldades que existe dentro de um empreendimento, dentro de uma fábrica, muitos trabalham em indústria, né? Sabem muito bem disso. A coisa mais difícil, talvez, que a gente se depara para resolver, às vezes, é lidar com as pessoas, com as diferenças culturais, diferenças religiosas, diferenças filosóficas e até políticas, né? Muito bem. Então, como uma introdução do que Neemias representa dentro desse lado que nós estamos falando agora a respeito da parte natural, a parte material desse livro, ele é modelo em todos esses aspectos que nós colocamos aqui para vocês. Ele também, nós vamos agora começar a entrar na vida de Neemias, nós primeiro precisamos conhecer Neemias, né? Capítulo 1, do verso 1 até o 4, que está registrado aqui na nossa leitura bíblica em classe, ele dá uma pequena apresentação de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ou seja, aqui nós vemos já uma introdução à intervenção divina naquela situação. Nós vamos voltar um pouquinho para entender, porque aqui nós estamos falando, por exemplo, sucedeu no mês de Quisleu, né, no ano 20º do rei Artaxerxes lá. Mas quando nós falamos do mês de Quisleu, às vezes cria uma certa confusão, né? Que mês seria esse? Que mês é? Então, uma passada rápida, mas não perdendo muito tempo, né? O primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nisan. E ele começa mais ou menos no dia 25, 26 de abril. Tá? Então, o mês de Nisan começa em abril. O nosso primeiro mês seria janeiro, o primeiro mês dos judeus é o mês de abril para nós aqui, que seria o mês de Nisan. O mês de Ivar é o segundo mês e ele começa dia 26 de maio, mais ou menos. O terceiro mês é o mês de Sivan. Ele começa no dia 26 de junho. O quarto mês é o mês de Tamuz. Ele começa 26 de julho. O mês Abi, é o quinto mês, começa no dia 26 de agosto. Essa é uma relação entre o calendário judaico e o nosso, para que você entenda o desenrolar dos fatos e a cronologia que é colocado na Bíblia aqui, para você ter uma ideia de tempo, tá? Aí vem o sexto mês, que é o mês de Elu, começa no dia 26 de setembro. O mês de Tisrei, ou
Tisri, ou ainda, algumas versões está com Etanim, são só variações do idioma, né? O mês de Etanim ou Tisri começa dia 26 de outubro. O mês de Mar Shesvan começa no dia 26 de novembro. Aí vem o mês de Casleu ou Quisleu, depende da versão, traz diferente. Começa no dia 26 de dezembro. Então, quando nós lemos aqui no primeiro versículo que ele estava no mês de Quisleu, ele estava no mês de dezembro. Então, fixe essa data para você ver a cronologia de como ocorreu a reconstrução daquela cidade, do muro da cidade, né? Muito bem. Então, aí depois vem o oitavo mês, que é o mês o 10º mês, que é o mês de Tebete. O mês de Tebete começa dia 26 de janeiro, o mês de Shebat começa no dia 26 de fevereiro e o mês de Adar começa dia 26 de março. Existe uma pequena diferença de 5 dias aí que é colocado, intercalado, para poder completar os 365 dias do ano. Não vem ao caso agora entrarmos em detalhes sobre isso. Mas a verdade grande é a seguinte: havia um tempo, a história é bem contada, ela é bem detalhada e dá todas as datas possíveis, que então nós vamos ver que lá na frente toda a dedicação de Neemias, toda a sua devoção a Deus, toda a sua obediência à voz de Deus e acima de tudo, olha só, ele começou, nós vimos aqui no mês de Quisleu, foi quando ele recebeu a notícia. Então grave bem, mais ou menos no final de dezembro, ele recebeu a notícia. Ele só foi iniciar a obra em abril. Ele orou, jejuou, falou com Deus, Deus preparou tudo para ele, nós vamos entrar depois na parte espiritual, nós vamos falar mais sobre isso, e Deus preparou tudo para ele diante do rei Artaxerxes, o rei deu cartas para ele, nós vamos chegar lá ainda. E ele então começa a realizar a obra somente no mês de Nisan, que é o mês de abril. Ou seja, janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses depois que ele começa a fazer. Mas o interessante de nós notarmos aqui, nesse lado material, nesse lado de ensinamento prático para a nossa vida, é que mesmo ele tendo orado a Deus, passaram-se 4 meses. E ele, pelo que mostra a história, pelo relato bíblico, ele não ficou parado nesses 4 meses. Nós temos uma dificuldade muitas vezes com alguns líderes, né, os supostos líderes, que põe a igreja para orar, ora bastante, vai para o monte, volta, faz tanta coisa, mas não age. Fica sentado de braços cruzados, esperando Deus realizar alguma coisa para ele. Quando na realidade nós cooperamos com a nossa capacidade, com a nossa vontade, com a nossa dedicação humana, nós cooperamos sim com aquilo que Deus quer realizar através de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. E o que eu entendo é que nesse período, por exemplo, Neemias, ele se preparou, ele estudou. Eu creio até que ele deva ter feito um protocolo a ser seguido para fazer aquela construção. Ou seja, nós aqui já começamos a entrar naquilo que agora na nossa época moderna chamamos, ele fez um memorial descritivo daquilo. Eu tenho certeza que foi feito. Por quê? Porque quando ele chega no rei e fala, o rei pergunta por que ele está triste, né? Até tem uma colocação bastante interessante de alguns autores que eu já li, que diz que era proibido quem servia o rei, ele era copeiro do rei, ele era copeiro mor do rei, e era proibido quem servisse o rei chegar de cara amarrada ou de cara triste. O rei não gostava disso, era proibido mesmo. Não é uma proibição legal que trazia alguma coisa, mas é uma proibição natural. Ninguém queria chegar diante do rei triste. Então leva esse ensinamento para você também aqui agora. Você não pode se apresentar diante do rei triste. É claro que as tristezas muitas vezes invadem o nosso coração. Mas ao aproximar-nos de Deus, ele é a fonte da alegria, ele é a fonte da satisfação, ele é a fonte da solução dos nossos problemas. Então não há por que nós aparecermos tristes diante do rei, não é verdade? Vamos estar sempre com um sorriso no rosto e sempre, mesmo diante das dificuldades, saber confiar em Deus que a solução do nosso problema virá. Então quando ele chega diante do rei, a primeira pergunta que o rei faz para ele é o seguinte: quanto tempo vai demorar essa tua obra? E Neemias, por isso que eu digo que já deveria ter feito um memorial descritivo, inclusive com um cronograma. Ele deu um tempo ser exato, deu toda a explicação, todo o planejamento que ele pretendia fazer. Então o rei sentiu firmeza de que Neemias realmente, além de estar interessado
e muito interessado em realizar aquela obra, ele havia se preparado para realizar aquela obra. Ele não ficou simplesmente orou a Deus e ficou esperando Deus fazer as coisas. Ele fez a parte dele, Deus fez a parte dele, que foi tocar no coração do rei e fazer com que o rei, então, liberasse tudo que ele precisava para a reconstrução dos muros de Jerusalém, inclusive facilitar a viagem dele do Reino do Norte até Jerusalém. Falando em Reino do Norte a Jerusalém, uma pequena passada para não ficar despercebido ainda, né? Nós temos que notar que no capítulo 12 de 1 Reis, nós vemos que existia um ambiente político muito terrível. Salomão havia morrido, havia falecido, então seu filho Roboão assume o reinado, mas um irmão dele, Jeroboão, estava fugido para o Egito, ficou sabendo da notícia e voltou para Canaã, para a terra de Israel, para fazer um motim político para ele ser o rei. E nesse motim todo houve uma divisão do reino. 10 tribos do norte ficaram com Jeroboão, 2 tribos do sul ficaram com Roboão. Nós conhecemos essa história só para você lembrar, né, para refrescar em sua mente. Muitas vezes o aprendizado, ele também é simplesmente uma recordação. Nós estamos recordando aqui. E quando aconteceu isso, a partir daí, toda vez que você lê na Bíblia, porque Israel não temeu ao Senhor, porque Israel fez alguma coisa, significa que é o reino do norte, que ficou chamado de Israel, cuja capital era Samaria. E o reino do sul ficou chamado de Judá. Toda vez que você vê os reis de Judá e os reis de Israel, se refere aos reis do norte, quando é Israel, e aos reis do sul, quando é o rei de Judá. Mas na realidade Judá tinha 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital era Jerusalém, que era a capital original de todo o reino de Israel. Isso é importante notar porque traz uma outra colocação. Veja bem, o ambiente político então da época de Neemias era esse, um reino dividido, invadido por nações estrangeiras, dominantes, e eles estavam então, o reino do norte sendo dominado por uma nação, o reino do sul por outra. Havia uma tremenda confusão política naquele lugar, né? E também um problema religioso. Por quê? Quando Jeroboão vai para o reino do norte, o que acontece? Ele fica preocupado do povo de Israel do norte querer descer para Jerusalém, porque o sistema religioso do povo estava centrado em Jerusalém. Lembre-se que o templo de Salomão foi construído em Jerusalém. Então, esse deslocamento do povo do norte para o sul trazia um risco para Jeroboão do povo ficar vindo para o sul e abandonar o norte. Então ele começa a criar lá no norte alguns altares, alguns templos lá em Samaria, onde eles aceitavam de tudo, inclusive as nações que foram levadas cativas para lá pelo rei da Babilônia. Mas tudo bem. Então o ambiente religioso era esse. E existia um outro ambiente muito complicado na época de Neemias, que era o ambiente cultural. Ele estava no Reino do Norte, ele estava no cativeiro, né? Ele escreveu no cativeiro, e lá no Reino do Norte, nós sabemos que veio muitos povos de nações estrangeiras, nações gentílicas, nações não israelitas, que eram politeístas. Nós sabemos que os judeus são monoteístas. E esse fato desses politeístas terem vindo, trouxeram também culturas diferentes. E o povo de Israel que morava no Reino do Norte acabou assimilando, principalmente os moradores de Samaria, assimilando muitos desses vícios religiosos e culturais dos outros povos. Isso fez com que Israel estivesse numa situação cultural muito confusa. Então era um ambiente bem desagradável, era um desafio muito grande para Neemias, para alguém, né, que quisesse fazer com que a obra de Deus se concretizasse, aquela obra que Deus havia colocado na mão dele, que era a reconstrução dos muros. Notando que nós já vimos em aulas passadas, Zorobabel esteve lá, veio para Jerusalém para a reconstrução do templo, depois veio Esdras para reconstruir a parte espiritual do povo, tanto que quando o templo ficou pronto, ele subiu num púlpito de madeira na inauguração e leu as leis do Senhor, provavelmente o Pentateuco, né? Ou mais o livro de Deuteronômio, que era a reunião de todas as leis, a repetição das leis, e então aquilo trouxe uma grande satisfação espiritual para o povo. Nós vemos isso no livro de Esdras, né? Então, e uma coisa interessante também, nós notarmos, parece um paradoxo, que quando constrói-se o templo por Zorobabel, há um relato na Bíblia que alguns moradores da época, alguns grandes, os maiorais, os líderes religiosos, principalmente da época, falaram o seguinte, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E logo em seguida aparece um paradoxo.
Os grandes ali, os tradicionais daquela coletividade, daquela sociedade, né, daquela comunidade judaica, começam a olhar e ver que a beleza daquele templo não se compara com a beleza de Salomão. Porque todas as riquezas do templo de Salomão haviam sido levadas pelos babilônicos, havia sido furtado da casa de Deus. Então eles reconstruíram o templo, mas não tinha toda aquela beleza que havia no primeiro templo. Isso nos mostra que a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira estava sendo um paradoxo para o judeu. Como vai ser mais bonito que o outro se não chega nem no pé do que era a construção de Salomão? Isso é muito bem explicado depois que Jesus Cristo vem. Porque Jesus Cristo pisou dentro desse templo. Jesus Cristo ministrou dentro desse templo. Jesus Cristo viveu dentro desse templo. Então, a própria glória de Deus personificada humanamente, né, que Cristo era humano e divino ao mesmo tempo, ele, então, faz com que a glória da primeira e da segunda casa seja maior do que a glória da segunda casa. Algumas datas para que a gente possa perceber como é que funciona tudo isso, né? Nós vimos aqui o calendário judeu, que começou então ele recebeu a notícia no final de dezembro e só em abril que foi concretizar a obra que ele estava preparando para fazer ali, né? A Bíblia nos relata, tá lá em Neemias capítulo 6, verso 15, que a obra total demorou 52 dias para ser feita. Olha só. E como ela terminou no versículo 16, 15 do capítulo 5, 6, nós vamos ler o seguinte, ó, capítulo 6, verso 15 de Neemias, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu. Elu, nós já vimos aqui, eu acabei de passar para vocês, que era o 6º mês. Começa dia 26 de setembro. Olha só, ele iniciou a obra lá em dezembro, quando ele recebeu a notícia, preparou tudo até abril e só em setembro terminou. Mas como ele terminou em 52 dias, a obra foi tão bem estudada, tão bem estruturada, tão bem programada, tão bem gerida a obra, como um gestor excelente faz, que ele terminou em 52 dias. Isso significa que o início de colocar-se o primeiro tijolo naquele muro, iniciar a primeira reforma, ela se deu provavelmente ali, pelas contas, se pegar 26 do mês, no dia aos 25 de Elu, 52 dias antes, nós vamos dizer o seguinte então, que começou provavelmente no dia 7 de setembro. Vamos trazer para o nosso calendário para você entender. Então, de abril, dezembro até abril, de abril até setembro foi só organização, planejamento, sem pressa, e em setembro, dia 7 de setembro mais ou menos, iniciou a construção e terminou aos 25 de Elu. 25 de Elu é mais ou menos dia 29 de outubro nosso. Olha só, 7 de setembro para 29 de outubro, 52 dias, 2 meses e 22 dias, uma obra daquela magnitude, dada a perícia, dada a expertise de Neemias, de planejar, tudo bem planejado, ele conseguiu realizar uma obra que provavelmente em outras circunstâncias, ou liderado por outras pessoas, levaria certamente muito mais tempo do que isso. Então isso mostra que, embora exista a parte espiritual, que nós vamos entrar no segundo aspecto dessa lição de Neemias agora, né, em instantes, e nós vamos ver a parte espiritual e metaforicamente como pode influenciar na nossa vida de relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual, né, propriamente dito, levando para o plano sobrenatural. Por enquanto nós estamos no plano natural. Ele foi tão bem sucedido naquele empreendimento que ele fez essa obra aí que qualquer empreendedor moderno aí demora meses e meses, até anos para se concluir, principalmente quando se trata de coisa pública, não é? Temos exemplos a rodo aí ao nosso lado, que nos mostra essa ineficiência das atividades públicas, mas no caso de Neemias, uma obra daquela magnitude, ele conseguiu realizar em 52 dias. Começou mais ou menos dia 7 de setembro, dia 29 de outubro, havia sido totalmente construída
e aqueles muros então passam agora a ser considerados, como o profeta Isaías explicitou no seu livro, que é o textual da nossa lição, o muro de salvação, capítulo 60, verso 18 de Isaías, né? Já citamos aqui. Então, muro de salvação. E as portas que foram restauradas, portas de louvor. Essas duas metáforas, nós vamos entrar nela em instantes, quando nós tocarmos nesse segundo aspecto, que é a respeito da parte espiritual da nossa lição. Muito bem, então agora nós estamos já com esse panorama todo histórico, né? Embora bem resumido em função do nosso tempo, nós vamos partir agora para o relato que está na nossa lição, que é bastante extenso. Nós temos 6 subtópicos dessa vez, tópicos principais, né? Mas nós vamos dar uma corrida neles e você vai então perceber que tudo que nós falamos da parte material se encaixa perfeitamente também na parte espiritual. Que você então continue aqui conosco, nós vamos entrar agora nesse outro aspecto dos ensinamentos do livro de Neemias, esse grande líder, esse grande empreendedor, esse grande gestor, né, gerente, e foi o governador ali da nação de... Muito bem, continuando então com a nossa lição, estamos adentrando agora, então vamos voltar a tomar como referência a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a CPAD, né? Essa lição, o nosso autor coloca 6 tópicos principais nela. Vamos passar bem rapidamente, porque o tempo não vai permitir adentrarmos com muitos detalhes. Mas o primeiro tópico é Deus responde às orações de Neemias. Dentro desse primeiro tópico, os subitens dele são 4. Ele diz assim: Deus envia emissários a Neemias, Neemias angustiado jejua e ora, e Deus responde às orações de Neemias, e Deus despertou o rei para atender o pedido de Neemias. Nós vamos passar rapidamente todos eles. O tópico de número 2, Neemias chega a Jerusalém. Tópico de número 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. Tópico de número 4, ele coloca... Um momentinho. Tópico de número 4, ele coloca então como sendo o levantamento dos muros provocou grande oposição, a oposição dos muros. O tópico 5 vai falar que o muro foi solenemente inaugurado. E o tópico de número 6, para encerrar, os muros trazem um ensino simbólico importante. Nós falamos aqui no início, inclusive o textual nosso cita, 60 e 18 de Isaías, né? Que seriam os muros de salvação e as portas do louvor. Nós vamos ver os ensinamentos simbólicos, muito importantes dentro desse aspecto que é colocado aqui no nosso revista. Muito bem, o tópico de número 1, o primeiro tópico da lição, ele então vai tratar que Deus responde às orações de Neemias. Neemias, sendo o servo de Deus, ele não se deixou levar pela influência dos povos estrangeiros que invadiram, que vieram, né, trazidos pelo seu opressor, pelo seu dominante na época, trouxe tudo para Samaria, para a região do Reino do Norte. Ele não se deixou influenciar, tanto religiosamente, nem culturalmente, nem politicamente, por aqueles povos. E isso fez com que então Neemias mantivesse o seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento foi tão interessante que Deus então envia emissário a Neemias, que no caso foi o próprio irmão de Neemias, Hanani, né? O capítulo 1, verso 2, fala que um dos irmãos de Neemias, que era Hanani, foi até Neemias, e Neemias então indagou a respeito de como estava vivendo os povos no sul, porque o irmão de Neemias estava no Reino do Sul. Nós já falamos anteriormente, dentro da primeira etapa, né, que o Reino do Sul e do Norte eram separados, e ele vivia em Jerusalém e foi até o palácio do rei, lá na região norte da Palestina, e foi lá então conversar com Neemias, e Neemias pergunta como está a situação. Depois dele expor uma situação calamitosa da cidade, muros destruídos, portas queimadas a fogo, uma desolação total, ele ficou impressionado com aquilo, e isso mostra agora um outro aspecto de Neemias. Às vezes nós criticamos pessoas que dizem, por exemplo, que amam a sua pátria, né? Que amam a sua cidade, amam a sua escola. E isso parece, isso é muito materialismo, isso não pode ser assim, amar é amar só a Deus. Mas quando nós colocamos cada amor, tipo de amor que nós temos encontrado na Bíblia, que são 4, não vou relatar todos aqui, mas você encontra essa afeição por lugares, amor por lugares. Até Jesus Cristo tinha isso.
Se você perceber bem, quando Jesus Cristo vai a Jerusalém, a Bíblia diz que ele chega em Jerusalém e lamenta por Jerusalém, ele chora por Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, quem dera, né? Eu pudesse juntar vocês todos debaixo como uma galinha junto seus pintinhos, debaixo das minhas asas. Até Jesus Cristo tinha isso, e isso é natural do ser humano, nós gostamos do lugar que moramos, né? Então ele ficou chateado com aquilo, ainda mais porque Jerusalém, segundo ele mesmo coloca para o rei mais tarde, ele fala que era o lugar do sepulcro dos pais dele. Então ele tinha uma raiz muito forte em Jerusalém, ele estava cativo lá no norte, né? Então ele pega e começa a orar, a jejuar e a orar ao Senhor. Por quê? Porque embora ele se mostrou posteriormente ser um homem muito preparado, muito articulado, um gestor de primeira linha e um gerente de projetos muito eficiente, com todos os detalhes possíveis para um empreendimento daquele porte, ele também dependia, ele sabia que ele dependia da orientação de Deus. Qualquer empreendimento que ele fosse tomar à frente, e não tivesse o conhecimento e o consentimento e a aprovação de Deus, ele sabia que, embora ele fosse capacitado, ele poderia se sentir mais tarde frustrado por não conseguir. Então ele ora a Deus, pede orientação de Deus, porque ele sabia que aquilo ele não podia resolver sozinho, ele dependia de outro. É um outro ponto importante. Certas coisas que estão em nossas mãos para fazer, nós oramos e ficamos esperando Deus levantar alguém para fazer para nós. E Ele quer que nós façamos. Nós temos capacidade para isso. E em outras coisas, quando não depende de nós, depende de outras pessoas, nós então pedimos orientação a Deus e Deus abre as portas para nós, né? Quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que não sabiam como se portar numa reunião ou ia ter uma entrevista de emprego no outro dia, ora ao Senhor e quando chega lá a desenvoltura dele é uma coisa fantástica, porque Deus está com ele. Ele fez a parte dele, agora Deus está fazendo a parte dele. Diante de uma pessoa que nós dependemos de um terceiro. Era no caso de Neemias. Ele dependia do rei. Porque se o rei dissesse não, ele não poderia sair do palácio. Ele era copeiro do rei. E isso ia prejudicar a intenção do seu coração, que era reconstruir Jerusalém. Ele chega no rei, expõe para o rei toda a situação. Ah, rei, não estaria triste o meu coração diante das notícias que eu acabo de receber, que Jerusalém, a terra do sepulcro dos meus pais, está destruída, seus muros quebrados, portas queimadas a fogo. O rei falou assim, mas então, o que você quer fazer? Eu queria pedir ordem para o senhor para reconstruir o templo. Aí então nós entramos já no subtópico 3, que Deus responde. No primeiro tópico, Deus envia emissário a Neemias, que foi Anani, seu irmão. No tópico 2, no subtópico 2 do item 1, ele fala que Neemias, angustiado, jejua e ora a Deus, foi o que ele fez. E no subtópico 3, Deus responde às orações de Neemias. Ou seja, com a resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para ajudá-lo. Interessante essa colocação, porque Deus toca no coração do rei e o rei então abre todas as necessidades, supre todas as necessidades de Neemias para a realização daquela grande obra. Então, Neemias agora, já de posse de cartas do rei, para empreender uma viagem, passar pelos outros lugares onde outros líderes mandavam, uma carta do rei ficaria muito mais fácil. E ele então pega um grupo de pessoas e vai para Jerusalém, como nós conhecemos a história. O subtópico 4, Deus despertou o rei para atender então a Neemias, né? Ele recebeu uma carta do rei dirigida aos governadores da região para facilitar a passagem dele e também tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias, né? Está em Neemias 2:8. Deus abriu as portas dos caminhos e ainda cedeu materiais. Ele deu ordem aos seus chefes dos jardins do rei para que desse material, madeira, enfim, cedro, tudo que fosse necessário para a construção daquele templo. O tópico principal de número 2, Neemias chega a Jerusalém. Depois dessa viagem, então, Neemias chega a Jerusalém. E nós vamos ver aqui agora, Deus já preparou todo o caminho para Neemias. Estava agora na mão de quem? Ir para Jerusalém, sentar num lugar bem gostoso, numa hospedaria talvez, e esperar Deus fazer tudo o que tinha que fazer. Não. Neemias toma a iniciativa. Ele chega em Jerusalém,
Ele anda durante 3 dias. Ele chega à noite lá e durante a noite toda ele já vai olhar, vai dar uma volta na cidade para ver a situação que se encontra. E enquanto ele não toma conhecimento do problema, um outro ensinamento muito importante, enquanto ele não toma conhecimento do problema, ele não revela às pessoas que estavam com ele o que ele foi fazer em Jerusalém. Ele sabia que ele queria reconstruir o muro, mas não revelou para ninguém. Ele só revelou depois que ele tomou conhecimento de tudo aquilo que precisava ser feito. Porque não adianta, ele estava lá no Reino do Norte, ele veio para o sul, para Jerusalém, distante, ele não sabia como é que estava lá, só por relato de pessoas. Ele então resolve fazer um relatório de tudo que ele encontrou de errado e as condições que tinha dentro ali, para depois então ele iniciar a reconstrução do muro e também mostrar para as pessoas qual era a finalidade que ele fez. Seria o plano de Neemias. Capítulo 3 de Neemias pode te orientar bem se você ler tranquilamente depois aí sobre isso aí. Aí tem a tática de Neemias. Eu disse no início que ele tinha facilidade de lidar com pessoas. E ele, para lidar com pessoas, muitas vezes nós pensamos que se eu trouxer um especialista lá de um lugar distante para cá, resolve o meu problema. E às vezes ele é um especialista e até resolve mesmo. Mas ele não tem afinidade com esse local. E às vezes Neemias pôde entender muito bem isso, que foi muito mais fácil pegar as famílias que estavam próximas e cada família ele dividiu, chamou os seus representantes e colocou, dessa parte do muro até essa vocês tomam conta, daquela parte para outra o outro toma conta. Ou seja, Neemias estava inaugurando algo que somente depois de milhares de anos é que alguém teve a ideia de fazer algo semelhante, né? Henry Ford, quando abriu a sua fábrica da Ford nos Estados Unidos, ele foi o pioneiro da produção em série. Né? Termina aqui, o outro continua ali, quando você vê, todo o pacote está pronto naquele prazo de um só fazendo. Né? Aquela atividade que é mais demorada é o prazo total da construção, não importando a quantidade de atividades que tem a ser feita. Isso aí é um ensinamento muito interessante que Neemias nos deixa, que é a tática dele. O terceiro subtópico do item 2, do item 3, perdão, ele diz o seguinte: a união dos judeus ficou ameaçada. Ele fez uma boa organização, mas teve uma hora que teve um problema entre os judeus ricos e os pobres. Os ricos começaram a oprimir os pobres. E Neemias então chegou e pôs um ponto final em todo mundo. Ele acertou aquela situação. Mas ele acertou com um exemplo muito forte. Porque muitas vezes o líder exige da sua equipe, mas ele mesmo não dá o exemplo do que precisa ser feito. E Neemias deu esse exemplo. Ele falou assim: olha, eu sendo governador aqui, nomeado por Artaxerxes, com cartas todo dia na minha mão, ele me vem aqui, e eu venho aqui, eu tenho todo o direito de comer do bom e do melhor no meu palácio. Não estou fazendo isso por causa da obra, por que vocês estão brigando por causa disso? Então começa ali uma tática de Neemias para ser colocado uma união entre os judeus. É como eu dizia no início aqui, ele era um modelo de equilíbrio diante das adversidades. Né? Eu falei no início aqui da nossa aula. Muito bem. O tópico 2, agora nós vamos entrar então direto no tópico 4, no tópico principal 4. O primeiro subtópico do tópico 4, o tópico 4 diz: o levantamento dos muros provocou grande oposição. Eu disse aqui no início que todo grande empreendimento, quando você toma frente, sempre aparecerão os opositores ou aqueles que querem simplesmente tumultuar a obra. Né? Às vezes nem o opositor vai querer tumultuar, porque a ideia não foi dele, porque se fosse ele que estivesse lidando, ele lidaria de forma diferente, quando tem um líder para isso. Né? Mas então ele provoca essa grande oposição, iniciada a edificação dos muros. Começou a edificação dos muros, nós sabemos, entrou Sanbalat e Tobias, ainda Gesem, né? Eles chegaram ali e começaram a opor-se àquela construção. Né? No capítulo 2, verso 19, diz assim: ó, o que ouvindo Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábico, zombaram de nós e desprezaram e disseram: que é isso? Que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ele tentou duas táticas aqui: jogar o desânimo. Ah, vocês vão conseguir fazer isso? Vocês não são ninguém para fazer.
E por outro lado, ele usou uma arma muito poderosa. Ele diz o seguinte, ó, quereis rebelar-vos contra o rei? Ele sabia que existia no passado uma ordem do rei que faria com que não permitia a reconstrução mais daqueles muros. Mas já tinha sido revogada essa ordem. Mas ele foi buscar lá nos arquivos daquilo, da justiça da época, que havia um decreto do rei que não poderia mais reconstruir o templo de Jerusalém. Mas Neemias era tão preparado, por isso que eu disse que no início ele se preparou de uma forma magistral, deu uma aula de preparação de empreendimento, de empreendedor, e ele então entra com a sua defesa e diz que o rei sim tinha dado ordem para ele, ele tinha uma carta para fazer aquilo. A ordem do rei havia revogado aquela ordem anterior. Então Neemias era realmente um homem muito preparado. Ele começa a iniciar a edificação. No tópico 2 do item 4, diz assim: o ato de dedicação incluiu procissões. Tópico 4, desculpa, está aqui. O item 2, o muro foi concluído. Neemias capítulo 6, verso 15, eu já li para vocês aqui, 52 dias, não vou entrar nesse tópico, já falamos sobre ele. Então, no tópico de número 5, agora que nós vamos entrar, o muro foi solenemente inaugurado. Toda a obra que nós realizamos é comum, até nos dias de hoje, é cultural, é inerente do ser humano, quando ele completa um empreendimento que ele está incumbido de fazer, ele sente um regozijo muito grande quando termina. Eu trabalho em área de projeto, quando o projeto está concluído, a gente vê aquele equipamento finalmente funcionando e dando os resultados esperados, é motivo de muita satisfação para a gente, né? A gente fica bastante orgulhoso no bom sentido de saber que o nosso esforço não foi em vão e que deu bons resultados. Então Neemias, ele faz a dedicação dos muros, né? E foi convocado todos os levitas. Olha só, ele convocou os levitas a fim de dedicar os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias capítulo 12, verso 27. Então, passando para o subtópico 2 do tópico principal 5, nós temos o ato de dedicação, incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Importante notar que com todo o sucesso do empreendimento, seria quase que natural Neemias sentar-se e fazer como o rei Nabucodonosor fez, não é? Chegou lá, olhou para os palácios, para os jardins da Babilônia, está em Daniel, e ele começa então a dizer: olha que coisa linda, a maior piscina artificial do mundo, a 7ª maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo eu construí. E não deu glória a Deus, ele foi lançado ele teve um problema mental, foi lançado no meio do campo, comer junto com os animais do campo, virou um indigente dentro daquele campo. Mas mesmo assim, quando ele estava lá, ele lembrou-se de Deus e Deus o restaurou novamente. Não podemos esquecer disso, né? Mas nós vemos que há uma preocupação sim de nós louvarmos a Deus com saltério, com harpa, cantando, louvando, adorando, com alegria, porque Deus, embora Ele nos capacitou para isso, Deus não nos abandonou na obra sozinho. O subtópico 2, o ato de dedicação que inclui 2 procissões ao longo do muro, houve sacrifícios. Ele foi então, ele deu uma volta na cidade, olhou, mostrou, fez uma procissão, né? Aquelas passeatas, né? Vamos chamar assim, de inauguração, de alegria, de louvor, todo mundo contente, e ele para diante do templo, não esquecendo-se de Deus, vai oferecer sacrifícios em obediência à lei de Moisés para fazer aquilo. Nós vamos entrar então no último tópico da nossa lição, que é o tópico número 6, e esse tópico, o primeiro subtópico dele, a Bíblia fala da salvação como um muro. Agora nós vamos trazer o lado simbólico, né? Os muros trazem em si um simbólico importante. Quando nós falamos muros da salvação, aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. É a última parte do nosso textual, Isaías capítulo 60, verso 18. Grave bem esse versículo. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs por salvação por muro e antemuros. Está lá em Isaías também, capítulo 26, verso 1. Então, a Bíblia fala de salvação como sendo um muro. O subtópico 2, o muro da salvação, fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro deles.
Nós sabemos que a finalidade principal dos muros de uma cidade fortificada na época, hoje em dia não existe mais isso, em alguns lugares ainda insistem em pensar dessa forma, né? Era de acordo com o tamanho do muro que tinha em volta da cidade. Porque os muros prejudicavam, não permitiam que invasores adentrassem a cidade, né? Temos muitos relatos que o exército ficava lá de fora dos muros de Jerusalém, cercava Jerusalém, mas não conseguia entrar dentro da cidade. Por quê? Porque os muros impediam, né? As portas bem trancadas, os muros bem fechados. Então, falando de proteção, muro, a salvação é colocada para nós como sendo muro de salvação, proteção contra aquilo que vem de fora, né? O autor coloca aqui, o crente despertado sente uma importante necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação. Ou seja, ele fica amparado dentro dos muros. O terceiro subtópico do tópico 6 diz assim, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Aqui não é nada físico, você não é impedido de fazer nada, de caminhar, você tem total liberdade, né? Liberdade de ir e vir, né? De locomoção, todos nós temos a liberdade, graças a Deus por isso, mas a essa liberdade, quando você chega, há um muro espiritual que quando você tenta atravessá-lo, o Espírito Santo de Deus te chama à realidade e fala, meu filho, está acontecendo algo diferente, não é dessa forma. Eu ia dar um testemunho aqui, mas infelizmente o tempo não vai permitir, mas é de alguém que recebeu uma incumbência dessa, fez um voto ao Senhor e de repente quando ele percebeu, ele voltou atrás e hoje ele é um dos grandes, uma das grandes personalidades evangélicas do nosso país. O muro da salvação é uma permanente divisória. Nós vamos partir então para a conclusão da nossa lição e nessa conclusão nós vamos chegar no seguinte tópico. O fato de um muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição, foi o que nós falamos agora, pela qual o crente não tem o direito de fazer o que quer. O crente tem, ele é livre, tem livre-arbítrio, mas esse muro, essa proteção, vem até ele e ele então passa a sentir que ele não pode ultrapassar aquela barreira, que ele estará pecando contra o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos finalizando essa nossa lição. Espero que você tenha absorvido alguns ensinamentos importantes a respeito disso e trazendo para nós que as portas significavam louvor. Louvor por quê? Porque a porta ela abria-se para que tivesse contato de dentro para fora e de fora para dentro. Quando você louva, o louvor e a palavra de Deus é levada ao coração do incrédulo e ele pode então vir para dentro dos muros da salvação. É até interessante notar que quando Jesus Cristo fala com Pedro, ele fala, e eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A impressão que se está é que as portas do inferno vai vir lutar contra você. Porta não é feita para lutar. Porta é feita para fazer uma separação entre uma coisa e outra. Então significa que onde há o louvor, e o louvor ultrapassa essas portas, mesmo que as pessoas estejam presas dentro do muro do inferno, cercados pela porta, impedidos de se locomover em direção à salvação pelas portas do inferno, essas portas não podem reter o pecador lá dentro. Então nós temos que ter isso em mente para nós não desanimarmos quando pregarmos o evangelho para alguém e alguém simplesmente dizer que não aceita. Nós temos que continuar pregando, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Não há como o diabo segurar ninguém dentro das portas dele. As portas dele não têm esse poder de reter. O que nós temos que fazer é ir buscar. Mesmo abrindo essa porta, que é a porta do louvor, nós vamos com o louvor, vamos com a palavra, trazemos a verdade e nós então poderemos colher grandes frutos para a obra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Foi uma satisfação muito grande, mais uma vez, poder transmitir a vocês essa lição na nossa Escola Bíblica Dominical. Espero ter sido de grande proveito para você. Que Deus abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus.